Mais uma sexta-feira e nós estamos começando mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também não se esqueça, inscreva-se no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, ative o sininho para saber tudo que nós estamos produzindo por aqui. O nosso tema de hoje tem a ver com a busca pelo corpo perfeito. As altas temperaturas já estão chegando e muita gente nessa corrida contra o tempo apela pelos anabolizantes e também para os suplementos. Mas você sabe a diferença entre os dois e sabe quais são os impactos na sua saúde e o que eles podem causar ou os benefícios que podem trazer? Nós então vamos conversar hoje com o Dr. Rafael Arouca, ele que vai explicar um pouquinho para nós a respeito desse assunto. Doutor, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Você Saúde. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos os telespectadores e espero que aproveitem aí um pouco dessa entrevista. Doutor, vamos começar explicando um pouquinho o que são os suplementos. Então, suplementos são substâncias que você acrescenta na sua alimentação. No sentido de, por exemplo, acrescentar uma quantidade de proteína na sua alimentação, acrescentar uma quantidade de aminoácidos, vitaminas e minerais. Então, como o próprio nome diz, ele vai suplementar a sua dieta. E os anabolizantes, nessa definição, o que a gente pode chamar de anabolizante? Anabolizantes são hormônios, né? Então, a diferença mesmo entre o suplemento e o anabolizante é que o anabolizante ele mexe na parte hormonal. Esses anabolizantes geralmente são sintetizados em laboratório, são derivados da testosterona e alguns a própria testosterona. Hoje em dia, o senhor falou na hora que respondeu um pouquinho sobre o que são suplementos, mas que tipos de suplementos hoje nós temos no mercado? É uma variedade bem grande, né, doutor? A indústria de suplementos movimenta uma quantidade de dinheiro enorme. Pra você ter ideia, nos Estados Unidos, o último ano movimentou 30 bilhões de dólares. Lá, mais de 54% da população usa suplemento. 39% dos homens usam algum tipo de suplemento. Então, você vê que é uma variedade de produtos que são lançados no mercado, é uma indústria fortíssima e que às vezes até impõe você, acaba exigindo que você use suplemento, mesmo que você tenha uma boa dieta. Às vezes as pessoas nem sabem o porquê estão tomando, mas o meu amigo está tomando, eu vou tomar também, diz que é bom. Isso acontece muito? Exatamente, a gente costuma pegar no consultório muito desse tipo de conduta do paciente, porque o amigo talvez tenha uma deficiência de alguma vitamina, e aí ele passa a tomar um suplemento e ele fala, nossa, me senti super bem. Aquele que está do lado fala, opa, se aquele suplemento faz bem, e como hoje você tem acesso fácil a comprar suplementos, às vezes acaba ficando banalizado e todo mundo usando de qualquer forma. Quais são os cuidados que a gente tem que ter quando o assunto são suplementos? Porque hoje a gente vê, muita indicação para whey protein, para creatina. Quais são os cuidados que precisa se ter com relação a essa compra desordenada, essa facilidade que nós temos? O papel do médico hoje nessa questão da suplementação é expor para o paciente de uma forma clara quais são os suplementos que realmente tem necessidade de colocar dentro da sua dieta. Hoje a gente sabe que você só faz suplementação se realmente você tiver um déficit de vitamina ou de algum nutriente comprovado. E hoje a gente tem vários exames laboratoriais que possam, assim, comprovar a deficiência. O que acontece hoje em dia é que às vezes a gente está vendo uma reposição de suplementos sem a devida necessidade. Pacientes jovens, saudáveis, com uma dieta balanceada, eles raramente vão precisar de reposição de suplemento. Mas hoje o que se vê é isso, é de uma forma desordenada, todo mundo quer repor suplemento, a indústria força cada vez mais a você colocar suplemento e às vezes isso pode custar caro lá na frente para o paciente. Só quem treina é que precisa normalmente do suplemento ou não? A pessoa às vezes tem uma vida... além dessa questão de não ter uma alimentação adequada, estar com algum déficit, para quem treina normalmente é indicada a suplementação mesmo, doutor? Ou só nesses casos que o senhor citou? Não, a suplementação depende muito do paciente, Cada caso é específico, existe a sua particularidade.
Tem pacientes sim que fazem treinos de alta performance. Esses pacientes geralmente eles precisam de uma alimentação muito maior do que os pacientes comuns. Então esses às vezes precisam de suplementação. Às vezes tem doenças, né? Pacientes com algumas doenças hormonais, algumas doenças autoimunes que consomem sim, né, alguns suplementos, algumas vitaminas eles precisam. Às vezes os pacientes idosos, por exemplo, com a osteoporose, que é a doença do osso, ou aquele mais velhinho que tem a tal da sarcopenia, que é a doença do músculo, ele vai enfraquecendo. Esses pacientes sim, eles precisam de suplementos. Então assim, cada um com a sua especificidade. A gente vai precisar ver particular de cada paciente, qual realmente necessita e qual não precisa tomar. Para identificar isso, normalmente são através dos exames de sangue, os exames laboratoriais? Sim, a deficiência de suplemento ela é diagnosticada principalmente com os exames laboratoriais. É claro que uma conversa com o paciente, que a gente chama de anamnese, colhendo uma história detalhada, muitas vezes você consegue sim já imaginar que ele está deficiente. Por exemplo, uma senhorinha que teve uma fratura de fêmur. Você pensa, opa, essa história fala a favor de um déficit de cálcio, ou um déficit de vitamina D, ou um fósforo ali que está com uma deficiência. Então, a história e o exame, eles se complementam. O exame de laboratório, ele veio sim para somar e ajuda muito a gente a diagnosticar essas deficiências. Doutor, a suplementação, ela pode, quando desnecessária, digamos assim, ela pode trazer impactos, riscos para a saúde do paciente? Sim, eu costumo dizer, né? Tudo que é demais, ela vai atrapalhar. Por exemplo, eu preciso beber 4 litros de água por dia. Se eu tomar 8 a 10 litros, vai ter consequência, né? O corpo, de alguma forma, eu estou agredindo. A mesma coisa com a suplementação. Se você faz mais do que você precisa, ou você faz sem precisar, as consequências podem ser graves. Um exemplo, por exemplo, é você fazer reposição de vitamina B12 num paciente saudável. Às vezes ele bate em níveis acima de 1000 de vitamina B12. E isso implica em o quê? Alterações neurológicas. Então são coisas que, quando você faz em excesso, provavelmente isso vai trazer aí algum tipo de alteração ou alguma doença relacionada a que a gente chama de hipervitaminose. Existem também muitos mitos com relação à suplementação, doutor? Sim, isso é uma coisa que a gente discute demais hoje em dia, porque dentro da medicina a gente tenta sempre se basear na ciência, né? Tudo que você vai passar ou indicar para um paciente, a gente tem que ter comprovação científica de que aquilo deu certo. E o que é isso? Existe um estudo entre pacientes que você faz uma correlação. Por exemplo, um grupo vai tomar um determinado remédio, o outro grupo vai tomar um remédio que é só uma farinha, que não funciona em nada. E no final desse estudo você compara para ver se aquele grupo que tomou teve sim uma eficácia maior do que o grupo que não tomou nada. Isso aí a gente chama de evidência científica. Então os suplementos hoje em dia que são válidos são aqueles que têm comprovação. E muitos desses que são aí indicados ou prescritos não têm comprovação científica. Mas, é como eu disse, existe uma indústria por detrás disso que força. Então, por exemplo, o BCAA é um suplemento que durante muito tempo todo mundo, nossa, eu preciso tomar BCAA. Hoje, quando você vai avaliar um trabalho científico, você tem o nível de evidência, né? E esse nível de evidência quer dizer se aquilo é confiável ou não. O BCAA tem o pior nível de evidência. Então, ele foi hoje comprovado que ele não tem nenhuma eficácia. E mesmo assim, você encontra na prateleira das lojas. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque é muito produto, mas são poucos que têm comprovação científica. A creatina também é um desses produtos que tem muita gente que fala com relação a problema nos rins, que ela pode causar. Tem algum estudo relacionado à creatina, por exemplo, doutor? A creatina é um dos suplementos mais estudados e comprovados. Hoje a gente chega a brincar que tinha que ter creatina na água de casa das pessoas, porque a creatina não se encontrou nenhuma contraindicação para o uso. A insuficiência renal foi uma coisa que se debatia há muito tempo em relação à creatina e os trabalhos mostraram que não tem nenhuma interferência no rim. Né? Que fala, nossa, se eu tomar uma quantidade muito grande vai impregnar meu rim. Não tem, isso caiu por terra. A creatina hoje em dia ela pode ser usada em criança, principalmente crianças que praticam esportes,
e de índice competitivo, então são crianças que já têm um gasto e precisa de uma recuperação muscular. A creatina é usada no adulto, em qualquer situação, ou aquele que é só um usuário de academia recreativo, ou aquele que treina com alta performance, e nos atletas. E hoje o que se vê é a creatina no idoso, né? Que foi uma descoberta fantástica, porque a creatina melhorou muito a cognição, o raciocínio do idoso, e ainda diminuiu a chance de doença neurológica, né? Como algumas doenças que a gente chama de neurodegenerativas, que tem a esclerose lateral amiotrófica, você tem o Alzheimer. Então tudo isso hoje já está sendo comprovado. Então dos suplementos que existem aí, com certeza a creatina é a que tem maior comprovação e a que é mais indicada. E tem que tomar um cuidado também só com relação à questão da prescrição, justamente ali a quantidade, que ela tem também uma quantidade ali diária que pode ser tomada, não tem ingerida, doutor? Exatamente. E isso aí também é uma questão de muita dúvida, né? Porque o paciente, eu comprei a creatina. Porque se ele entrar hoje em qualquer loja, ele pode entrar e comprar. Mas ele fala, aí, como é que eu tomo a creatina? A creatina, ela tem duas formas de tomar. O que tem que entender é o seguinte, quando você vai tomar a creatina, imagine que o corpo é um estoque, é um galpão. Então ele vai aumentando, aumentando, você vai tomando creatina, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Então você tem que atingir um índice que chama de saturação. Quando ela está saturada, é a partir do momento que ela vai se manter em nível bom para todas as funções que ela faz. Então você pode fazer de duas formas. Ou você faz uma forma rápida, geralmente para os atletas, eles precisam atingir essa saturação muito rápido, então você faz doses elevadas. Ou o mais comum para a população em geral, é você tomar de 3 a 5 gramas de creatina todos os dias. Você demora quanto tempo para fazer a saturação? Geralmente 1 mês. A partir daquele mês, você pode ficar tranquilo que a creatina já está sendo usada da melhor maneira possível. O que você não pode é parar de tomar. Mas hoje é sábado e domingo eu não vou treinar, então eu não vou tomar. Não, você vai tomar todos os dias, independente se você treina ou não treina. O Whey Protein, doutor, ele também tem já estudos científicos, ele tem essa questão de que é apenas para as pessoas que não conseguem atingir ali a quantidade de proteína necessária no dia, porque muita gente fala, não adianta você tomar o Whey Protein se você já consome a quantidade necessária de proteínas no dia, se a sua alimentação já faz, né? É até o que o senhor estava falando, a suplementação é quando tem o déficit. Para quem toma o Whey Protein, mas já tem essa quantidade de proteína, tem algum efeito? Não, exatamente porque quando você vai formular uma dieta para o paciente, você precisa avaliar a quantidade de proteína que ele precisa. Isso vai variar de paciente para paciente. Por exemplo, atletas de alto rendimento, você calcula mais ou menos 2,2 gramas de proteína por quilo. Né? Então, se a gente, atletas que recreativos, vai todo dia na academia, mas não é aqueles, você não compete, você não faz nada disso, você deixa a quantidade de proteína entre 1,5 e 1,8 gramas por quilo por dia. Então isso é interessante, porque se você, dentro da sua dieta, atingir a quantidade que você precisa, por exemplo, um cara de 70 quilos, se ele comer 2 gramas por quilo, durante o dia ele vai precisar de 140 gramas de proteína. Durante uma refeição, você absorve até 30 gramas de proteína. Então, se você, durante o dia todo, conseguiu nas suas refeições atingir essa meta, o Whey Protein, ele já não vai servir. Ele pode servir como parte da sua dieta. Então, se você tiver lá as suas 6 refeições, você pode deixar o Whey Protein como uma refeição. Aí sim ele funciona. Agora, a partir do momento que você atingiu a sua meta, aí você está jogando dinheiro fora. A gente vai continuar conversando com o doutor. Hoje o nosso tema é sobre suplementação e o uso também de anabolizantes, né? Essa corrida para o corpo perfeito agora com a chegada do verão, muita gente acaba procurando meios que não são indicados e acabam tendo problemas mais sérios aí por conta do uso da suplementação e de anabolizantes. Então daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre o anabolizante. Mas não saia daí que a gente vai para um rápido intervalo e já volta já. Hoje o nosso tema tem a ver com a busca pelo corpo perfeito. Com a chegada das altas temperaturas nessa corrida contra o tempo, muita gente vai atrás de suplementação e também de anabolizantes. Mas você sabe quando há indicação
para uso de suplementação, para uso de anabolizantes, se eles representam risco para a sua saúde ou não? É por isso que a gente está conversando com o Dr. Rafael Arouca. No primeiro bloco nós já falamos um pouquinho a respeito da suplementação. Se você não acompanhou, volta o vídeo aí para você poder acompanhar. Doutor, falando então agora a respeito dos anabolizantes, né? Quando a gente fala na palavra anabolizante, ela já vem com peso negativo, né? Isso é mito ou há motivos para preocupação de fato? Não, existem as duas coisas. O que a gente precisa aqui é tentar desmistificar um pouco essa crença de que o anabolizante ele só faz o mal, né? Pelo contrário, o anabolizante hoje em dia, para quem estuda a respeito, você tem várias doenças que você usa a testosterona, por exemplo, e ajuda muito. Hoje a gente sabe que tem pacientes internados e graves no hospital, aqueles que ficam ali internados por 30, 40 dias se recuperando, que o anabolizante é um ótimo tratamento para ganho de massa muscular e recuperação do doente. Hoje a gente vê os pacientes com essa doença da sarcopenia, como eu citei, que é a perda muscular, e que o anabolizante, a testosterona, ajuda muito no processo do reganho muscular. Fora outras indicações. Então hoje a gente tem que acabar com essa demonização de achar que o anabolizante é só aquele cara da academia fortão que era fisiculturista e ele morreu pelo uso. Ali é uma outra história, é um outro capítulo de livro. A gente tem que voltar mais para o uso clínico do anabolizante e as suas vantagens. Quando que ele apresenta risco de fato? O maior risco no uso do anabolizante, infelizmente, é pelo usuário indiscriminado. Hoje, ficou fácil você conseguir anabolizante, né? Hoje o paciente ele não precisa do médico para ele comprar, por exemplo, um anabolizante. Hoje ele vai na rede social, ele consegue. Hoje ele vai em qualquer lugar dentro de uma academia, às vezes ele consegue. Então esse uso indiscriminado e muitas das vezes crônico, eles usam anos e anos, isso sim, com certeza vai trazer consequências muito ruins. E é o que a gente acaba depois recebendo no consultório. O mercado negro também é um problema nesse assunto, doutor? Sim, o mercado negro é o pior problema nesse assunto. O mercado negro, para quem não sabe, a gente chama de underground, ele é um lugar onde eles fabricam a testosterona de forma clandestina. Então você não tem nenhum tipo de esterilização, você não tem nenhum tipo de fiscalização. Diferente de quando você vai comprar aquele remédio na farmácia. Existe toda uma fiscalização, aonde foi feito, a indústria, tem que ser legalizado pela Anvisa, que é uma instituição que libera o uso das medicações. Do uso do mercado negro não existe nada. Então quando você pesquisa, por exemplo, você colocar no Google fotos de anabolizantes feitos no mercado negro, você vai encontrar cozinhas de casas, de casebres, às vezes de péssima condição higiênica, pessoas totalmente desparamentadas, sem roupa, sem nada que separe a contaminação, e aquele anabolizante ele vai para a rua e chega facilmente no paciente ali da academia. Às vezes porque é mais barato, ou às vezes porque ele evita de passar no médico e ter que às vezes fazer uma consulta e pegar uma receita. Então o mercado negro realmente hoje é o grande problema do mundo dos anabolizantes. Doutor, qual que é a importância do acompanhamento clínico para essas pessoas, né, que querem ou que precisam de alguma forma fazer essa reposição hormonal, fazer o uso do anabolizante? O médico hoje em dia ele está se tornando um ponto importante nessa questão do uso do anabolizante. Hoje existem, como eu disse no início, existem várias doenças que é a função do médico descobrir e iniciar tratamento, o que a gente chama de anabolismo clínico. Isso é um capítulo à parte. O que a gente tem mais visto hoje são os jovens que são de academia e que querem tomar anabolizante no sentido de ter um ganho de massa muscular. Esse ponto é muito questionável, porque nem todo mundo merece tomar o anabolizante ou deve tomar o anabolizante. Isso tem que ser analisado caso a caso. A gente tem que avaliar toda a parte hormonal do paciente e pensar nos efeitos colaterais. As pessoas às vezes esquecem que tem efeito colateral. Às vezes até alguns colegas médicos que às vezes prescrevem anabolizante sem pensar nesse efeito. E a função do médico agora nesse sentido é o quê? Tratar o paciente de uma forma que, se ele precisa de reposição, ele deve fazer. E quando chega nesse caso de estética, discutir caso a caso quais são os pacientes que merecem fazer o uso ou devem fazer o uso
e a função é controlar os efeitos colaterais. Que tipos de efeitos colaterais podem ser apresentados por quem faz o uso? A testosterona, ela tem a função de fazer um ganho acelerado de massa muscular. Só que isso acaba alterando todo o seu metabolismo, né? Então, os pacientes que mais sofrem de efeitos colaterais são os pacientes que usam esse tipo de medicamento de uso crônico e prolongado. Vários efeitos colaterais podem acontecer, desde queda de cabelo, calvície, acne, às vezes é um problema sério para o paciente, com surtos de acne assim, de forma grave, difícil controle, alterações no fígado, então quando ele usa por muito tempo e de forma exagerada, o fígado acaba aí, a gente brinca, chorando o uso do anabolizante, isso causa doenças às vezes fatais, alterações renais e o que mais preocupa, o coração. Do mesmo jeito que você tem receptores no músculo para que façam ele crescer, você tem receptores no coração. Então você no uso prolongado vai fazer seu coração ficar inchado e aumentar de volume. Além disso, como o anabolizante em uso prolongado e crônico, ele deixa o sangue mais grosso, você imagina o seu coração tendo que fazer mais força para fazer esse sangue circular. E cheio de testosterona. Então esse coração ele vai inchar. E isso que infelizmente a gente acaba vendo com alguns usuários, é de ter aí uma morte de repente, repentina, o cara infarta e morre. Ou às vezes tem um derrame e aí fica ali num estado aí deplorável. Então os riscos maiores envolvem todo o sistema, mas o risco mais grave e preocupante é o sistema cardiovascular. Além da reposição, de casos de reposição hormonal, em que momentos que ele pode ser indicado, doutor? A reposição hormonal hoje, principalmente se a gente falar do homem, a gente tem uma doença que chama hipogonadismo. É uma queda da testosterona associada a vários sinais e sintomas. Então, ele pode, desde só ter o exame laboratorial que mostra uma testosterona baixa, mas como ele vem, geralmente o homem vem ao consultório com queixas como cansaço, dificuldade de ereção ou alteração da ereção, queda da libido, ele já perde aquela vontade de ter a relação, ele está com ganho de peso exagerado, ele está ou ansioso ou às vezes depressivo, ele está com problemas no trabalho. Então tudo isso é um conjunto de sinais e sintomas que vem pela baixa da testosterona. Esses pacientes, eles têm indicação, sim, indiscutível hoje em dia de repor testosterona. É o grupo que mais se estuda hoje em dia, né? A gente tem casos selecionados, como as mulheres na menopausa, onde elas perdem a grande capacidade de produzir testosterona. Então são mulheres que, tirando, salvo, né, algumas restrições, são quase todas têm sim indicação de reposição, e esse é outro paradigma que tem que ser quebrado, né? E os pacientes, como eu disse, com sarcopenia, que são os pacientes que têm perda da sua massa muscular, principalmente os idosos, e que têm dificuldades até de levantar da cadeira. Esses pacientes geralmente sofrem pela queda da testosterona e a reposição cabe muito bem e tem grandes indicações. O senhor falou das mulheres, no caso do período da menopausa. Existem outros casos também que para as mulheres possa ser indicado? Sim, as mulheres hoje também acabam procurando, às vezes, em nível de competição, né? Que vivem daquilo, vivem do esporte, do fisiculturismo, e hoje é um esporte que tem grande repercussão mundial. A gente teve aí na semana passada o Mr. Olímpia, que foi transmitido, que antes nunca ninguém tinha transmitido o Mr. Olímpia. Então hoje, em nível de competição, as mulheres aí têm o seu foco com o uso e na reposição. E nas pacientes que estão ali entre seus 30 e 40 anos, porque na mulher é interessante, a partir de 25 anos de idade, você já tem uma queda do nível de testosterona, isso é natural e fisiológico. Então o acompanhamento médico ajuda muito essas pacientes, porque dependendo da fase e do nível, essas pacientes já estão apresentando sintomas de baixa testosterona. E a reposição na mulher acaba sendo indicada também nessa fase. No caso dos pacientes que recebem a indicação para poder fazer o uso da testosterona, como que é o acompanhamento, doutor? O acompanhamento clínico? Quando o paciente ele chega para a gente, a primeira coisa é a gente esmiuçar a história desse paciente.
E aí, fechando o diagnóstico de queda de testosterona ou hipogonadismo, os exames complementares eles são essenciais. Então a gente faz uma avaliação por completa, avaliando o coração, avaliando toda a parte laboratorial desse paciente, no homem avaliando a próstata, que é uma coisa que a gente sempre fica atrás para ver se não tem outros sinais. Nesse momento, quando você não constata nenhuma outra doença associada à queda de testosterona, você inicia a reposição. A reposição, que a gente chama de terapia de reposição de testosterona, que a gente conhece como TRT, ela é administrada a cada 2 a 3 semanas, a testosterona para esse paciente. E dentro de 6 a 8 semanas, o paciente ele volta para você fazer nova avaliação. Tanto de sinais e sintomas, para ver se ele melhorou toda aquela queixa que ele tinha, desde uma avaliação da próstata desse paciente, como alguns exames de imagem. A partir daí, você pode ir acompanhando esse paciente até ele recuperar aquela sua função. Da mulher também tem algum exame específico? A mulher, como o mais comum é na menopausa, aí são os exames de prevenção, né? Então a mulher, você sempre vê toda a parte ginecológica, geralmente você até tem um ginecologista que a acompanha. A mulher é diferente, que ela tem outros hormônios, então o estrogênio, a progesterona, então você precisa avaliar toda essa parte, se só testosterona vai ser suficiente ou ela tem que associar outras medicações hormonais. A mulher ela tem o útero, que às vezes tem algumas doenças como mioma, como endometriose, então tem alguns hormônios que são específicos para isso, como a gestrinona. Então a mulher é um pouquinho diferente, a mulher é mais complexa, então a gente precisa pensar de uma outra forma diferente do homem. Então você tem um acompanhamento totalmente diferente e multidisciplinar. Doutor, já que nós estamos falando a respeito, né, dessa busca pelo corpo perfeito, aí, o corpo do verão, que se aproxima também à estação, ainda dá tempo? Qual que é o ponto de atenção que as pessoas precisam ter nessa corrida para ganhar massa muscular, enfim? O que o telespectador ou o paciente ele tem que entender que existem 3 pilares para você alcançar o seu objetivo, que é ter o corpo independente da forma que você deseja. O primeiro pilar é a dieta. Você tem que ter uma dieta balanceada, em que você tenha macronutrientes, como os carboidratos, as proteínas e as gorduras, as boas gorduras, e a suplementação quando necessário. Você precisa ter o treino. Não adianta nada você tentar de tudo e você não treina. Você precisa ter ou um exercício de força, se você busca hipertrofia muscular, ou você precisa ter um exercício aeróbico, se você busca um emagrecimento mais precoce e mais rápido. Então você precisa ter um treino e uma dieta equilibrada. E um terceiro pilar que às vezes ninguém dá importância é o sono, né? O sono é uma hora onde você regula suas taxas hormonais e é onde você constrói músculo. Então às vezes a pessoa ela não está conseguindo manter esses 3. E eu sempre, quando você passar em consulta, eu sempre vou dizer para você, se você não tem esses 3 pilares, anabolizante está contraindicado. Porque o anabolizante, ele seria a cereja do bolo. O anabolizante, ele não faz milagre. O anabolizante, ele não vai transformar seu corpo se você ficar sentado dentro de casa. Por isso que eu sempre digo, o anabolizante é para quem merece, não é para quem quer o anabolizante. Então pense bem, se você busca o seu corpo perfeito, tenha na sua mente que você precisa completar essas 3 fases: dieta, treino e sono. O anabolizante vai ser só um complemento. Doutor, mais uma vez eu queria agradecer ao senhor por participar aqui conosco no Você Saúde, por trazer esses esclarecimentos e explicar um pouquinho, né, desses assuntos também que são tão importantes e que trazem consigo tantos mitos e tantas coisas que a gente vê o pessoal falando por aí, será que é verdade? Obrigada. Não, eu que agradeço. Eu acho que o mais importante aqui é a gente quebrar essa demonização, quebrar essa mística do uso do anabolizante, é saber que quando feito de uso racional, existe sim indicação e existe muita vantagem no uso. E deixar para os telespectadores que essa mensagem final, o anabolizante, ele não vai resolver a sua vida. Você precisa sim mudar o seu hábito de vida com dieta, treino e descanso. E sempre procurando um profissional especializado, um médico, para poder fazer os acompanhamentos, os exames necessários, né? Exatamente. A gente está aqui para isso. Tá Obrigada, bom? Viu, doutor? Eu que agradeço.
Agradeço também a vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira. Não esqueça, siga nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, e ative o sininho para saber tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço!